Oi, professor. Hoje eu e Priscila nós vamos explicar a implementação de algoritmos de busca para resolver o problema do NPuzzle. O projeto inclui 6 arquivos principais, que vai ser o úteis, que vai ser nele as funções auxiliares, vai ter o arquivo BFS, que é a busca em largura, vai ter o DFS, que é a busca em profundidade, o IDS, que é a busca em aprofundamento interativo, o AllStar, que é o A estrela, o Grid, que vai ser a busca gulosa. E o main, que é o arquivo principal, né, que é a interface principal. E agora nós vamos explicar a função de cada um. Este arquivo aqui, o utils, ele contém as funções essenciais que todos os algoritmos vão utilizar. Por exemplo, esse função aqui, esse print puzzle, ele mostra o tabuleiro de forma legível. Já esse aqui, o getGoState, ele gera o estado objetivo. Do exemplo do é 3x3, né? E ele vai ordenar o zero no final. Depois eu vou mostrar o código rodando para o senhor entender melhor. Então, essa função vai gerar o estado inicial do tabuleiro. Já esse getNeighborhoods, ele gera os estados vizinhos válidos com as ações, exemplos up, down, left e right, aqui, ó, como mostro para o senhor. E já aqui são as heurísticas que vão ser aplicadas. Essa aqui, misplaced tiles, essa vai contar as peças fora do lugar, e já a Manhattan Distance, ela soma as distâncias de cada peça até sua posição correta. Vai contar a vertical e a horizontal. Então, essas funções são reutilizadas por todos os algoritmos, garantindo a sua consistência. Aqui temos o arquivo BFS Python, que ele implementa a busca em largura, que ele usa fila, que é o deck, para explorar os nós nível por nível. Para cada estado, ele verifica seu objetivo, gera os vizinhos não visitados, adiciona na fila com o caminho atualizado, garante a solução mais curta, mas consome muita memória em instâncias grandes. Aqui temos o DFS Python, que é a implementação de busca em profundidade. Esse algoritmo usa pilha e vai o mais fundo possível antes de voltar. Ele pode ficar preso em ciclos e não é ótimo, nem completo, sem um limite de profundidade. Pode encontrar soluções não ótimas, ou seja, mais longas, menos consumo de memória que a busca de largura, e o problema dele é que ele pode travar em puzzles maiores, como 4x4, por explosão combinatória. Aqui temos, aqui temos o IDS Python, que é a busca de profundidade interativa. Combina a profundidade do DFS com a completude do BFS. Faz buscas em profundidade crescente até encontrar a solução. Ele executa múltiplas DFS com profundidade crescentes. As vantagens dele é que ele completo com o BFS, ele acha a solução mais curta e a memória eficiente como o DFS. As desvantagens dele é que ele refaz buscas em profundidades menores e na prática excelente equilíbrio para puzzles médios. Agora eu vou explicar esse arquivo allstar.python. Esse arquivo é sobre a busca A estrela, que é uma busca informada. Essa busca ela combina o custo real com a heurística. Ela usa uma fila de prioridade, help, aqui, para expandir melhores os primeiros nós. Ela utiliza duas heurísticas que podem ser implementadas. A Manhattan, que ela é mais precisa, que considera as distâncias reais. E a heurística é fora do lugar, que ela é mais rápida, só que conta só as peças erradas. Ela garante uma solução ótima se a heurística for admissível, que no caso a Manhattan é sim admissível. E o custo computacional é maior, especialmente para puzzles grandes. Agora, esse arquivo aqui, o grid.python, ele é sobre a busca gulosa, que é uma versão simplificada do A estrela. Ela só considera a heurística, ela ignora o custo acumulado. Ela é mais rápida que o A estrela, mas não garante uma solução ótima. Ela pode levar a caminhos muito longos e puzzles grandes. E ela
a sua implementação é similar à do Estrela, mas sem o termo de custo real na prioridade. Ela pode visitar menos nós, mas gera caminhos mais longos. Bom, professor, já esse arquivo aqui, ó, o main puzzle, ele é o arquivo principal. Ele vai pedir o tamanho do puzzle, se vai ser o 3x3, 4x4 ou 5x5, e também vai pedir o estado inicial. Ele, quando é executado, ele vai oferecer o menu de algoritmos e de heurísticas. Ele vai medir o tempo de execução, ele que está importando essa funçãozinha do úteis, do arquivo úteis. Quando ele exibir, ele vai mostrar o caminho da solução, que vai ser, no caso, a sequência de movimentos, a profundidade, os nós expandidos, o total, o tempo gasto, e essa função aqui é path, ela vai exibir a árvore de busca passo a passo. Agora eu vou demonstrar alguns exemplos. Eu vou demonstrar o primeiro com o puzzle é 3x3, usando a busca em largura. Vou colocar aqui o código para rodar. Escolher aqui o número 1, colocar o tamanho 3x3 e vou colocar o estado inicial. Como o senhor pode ver aqui, ó, ele gerou os movimentos, a profundidade, os nós que foram visitados, o tempo de execução, e aqui mais para cima ele gera o caminho. Gera o estado inicial e vai dando até o estado objetivo. Agora eu vou mostrar um exemplo com o puzzle 4x4 com o A estrela usando a heurística Manhattan. Como o senhor pode ver aqui, os movimentos foram todos direita, a profundidade foi 3 e os nós usados foram 4. Esse aqui foi o tempo de execução. E aqui está o caminho até o estado objetivo. E por último, eu vou rodar o 5x5 usando a busca gulosa. Nesse aqui eu vou colocar a busca cega. Eu tô querendo apagar, né? Bom, como o senhor pôde ver, ele gerou a profundidade de 673. Esse aqui foi o tanto de nó visitado e esse daqui foi o tempo de execução. E aqui são os movimentos. Ele é muito rápido, mas ele não é ótimo. Agora, Rogério, a gente vai explicar as principais partes do relatório sobre a resolução do problema do NPOS usando os algoritmos de busca com e sem informação. O principal objetivo do trabalho foi comparar os algoritmos de busca sem informação, que são os em profundidade, largura e aprofundamento interativo, e com a informação que é o A estrela e a busca gulosa. No trabalho, foram avaliados os critérios como tempo de execução, profundidade da solução, o número de nós expandidos e a eficácia das heurísticas, como a distância de Manhattan e o número de peças fora do lugar. A gente colocou também em relação à diferença entre busca sem informação e com informação, que no caso a busca sem informação, o algoritmo ele não sabe o quão próximo ele está do objetivo, ou seja, é uma busca cega. Ele não tem uma orientação sobre qual caminho ele deve seguir. Já a busca com informação não, ela utiliza funções heurísticas para guiar a busca em direção ao objetivo. E aqui também a gente colocou a descrição dos algoritmos de busca. A busca em largura, ela explora o nó nível por nível, que isso vai garantir
uma solução ótima, mas com alto custo de memória. Já a busca em profundidade, ela vai até o fundo de cada caminho, podendo ser ineficiente em espaços grandes. A gente vai ver mais abaixo na tabela que o puzzle é 4x4, ele não conseguiu rodar devido a isso, ele ia ser muito grande e não conseguiu encontrar a solução ótima. Já a busca em profundidade interativa, ela vai combinar a largura com a profundidade, sendo completa e ótima, mas com menor custo de memória. Já aqui a estrela, ela vai utilizar essa função aqui, que é f de n igual a g de n mais h de n, onde g é o custo até o nó atual e o h é a estimativa do custo restante. E ela é eficiente e ótima se a heurística for admissível. Já a busca gulosa, ela vai expandir o nó que parece ser mais próximo ao objetivo, de acordo com a função heurística. A gente usou a metodologia, o seguinte, os testes foram realizados em instâncias de tamanho 3x3, 4x4 e 5x5, usando o Python. O tabuleiro, ele foi representado em uma tupla de forma linear, e os estados iniciais foram pré-definidos. Aqui estão os estados iniciais e aqui estão os objetivos. As heurísticas que foram aplicadas, no caso na busca com informação, que é o A estrela e a busca gulosa, foi a distância Manhattan, que vai somar as distâncias das peças até essa posição correta, e as peças fora do lugar, que quando as peças em posições incorretas. Então, os algoritmos foram avaliados com base em tempo de execução, nós expandidos e profundidade de solução. E aqui a gente vai mostrar as tabelas de comparação. Aí aqui na questão dos resultados, né? Aqui a gente vê na tabela comparativa que a busca em largura 3x3 e 4x4, eles tiveram um número parecido de profundidade, já que nos nós expandidos, não. Ele expandiu mais no 3x3 e teve maior tempo no 4x4. Já que no DFS, que é a busca em largura, ele teve uma profundidade de 34, só que os nós visitados foram muitos. E já que como eu falei anteriormente, no 4x4 ele não conseguiu rodar de jeito nenhum, porque, assim, ele fez o meu PC travar e não conseguiu resolver o problema. Ele ficou em ciclos excessivos, em tempo excessivo e não conseguiu resolver, então ele não é ótimo. Então, ele para caminhos longos, ele é muito ineficiente. Já que no IDS, a gente vê que o tempo de execução foi bem pequeno e aqui no 3x3 os nós expandidos foram 16 e na profundidade foi 4. Já no 4x4 foi menos nós expandidos e a profundidade foi 3. E o tempo foi igual. Então, ele combina ele, então, assim, ele é completo e ótimo, só que a desvantagem dele é que ele pode repetir muitas buscas em profundidade inferiores, mas ele é, é bom para puzzles pequenos, não para puzzles grandes. Já que na tabela comparativa de algoritmos com informação, a gente vê aqui que o Astra Manhattan no 5x5, ele encontrou uma solução ótima, mas com um tempo bem alto. A gente vê que o tempo dele foi bem alto, e também os nós expandidos foram bem altos também. Já que na busca gulosa, ela é mais rápida que o A estrela, só que as soluções não são ótimas. Um exemplo aqui é que a profundidade deu isso aqui, a 298, e teve bastante também nós expandidos. Já em relação assim às heurísticas, a gente percebe que a Manhattan foi mais eficaz do que a fora do lugar, especialmente em puzzles maiores. Aí agora aqui eu vou explicar sobre os gráficos comparativos. Agora aqui em relação aos gráficos comparativos, a gente fez três, que foi comparando o tempo de execução, a profundidade de solução e os nós expandidos. Aqui no gráfico de tempo de execução, a gente vê que nos algoritmos sem informação, os tempos são baixos, em puzzles pequenos. Já nos algoritmos com informação, aqui no Arcilla com Manhattan, é preciso, mas ele é bem lento no 3x3, devido ao custo de heurística. Já na busta ela é bem mais rápida, só que ela não é ótima. Então, assim,
A gente vê que tem um impacto bem grande no 5x5 no tempo do A estrela, porque ela dispara enquanto a gulosa mantém os tempos aceitáveis, mas com soluções piores. Então, assim, esse gráfico mostra que algoritmos informados podem ser mais lentos, mas entregam soluções melhores, enquanto a busca gulosa ela é mais rápida, porém ela é menos confiável em puzzles grandes. Já que nesse gráfico dos nós expandidos, a gente percebe que na busca em profundidade ele é o pior, porque ele expande mais de 13 mil nós no 3x3 e ele falha no 4x4. Já na busca em profundidade interativa e na busca em largura, eles são mais econômicos, porque o IDS ele expande apenas 16 nós no 3x3. Já que no A estrela com Manhattan, ele reduz muito os nós em 3x3 e 4x4, com 5 e 4 nós. Mas já no puzzle 5x5 ele expande, assim, ele explode, né? A gente vê que tem muitos nós expandidos, como mostra aqui no gráfico. E já a gulosa, ela é intermediária, porque assim, no 5x5 ela visita 5 mil nós, assim, entre 5 mil nós, só que a solução é pior. Então, assim, os algoritmos com heurísticas eficientes, como a estrela, ela exploram menos estados, mas tipo assim, o custo vai crescendo exponencialmente em puzzles maiores. Já a busca em profundidade, ela é inviável para espaços de buscas amplos. E agora é sobre o gráfico de comparação de profundidade da solução. Aqui no gráfico da profundidade da solução, o A estrela garante solução ótima, profundidade mínima, como quatro movimentos em 3x3 e 4x4. Já a busca gulosa, ela tem solução não ótima no 5x5, chegando a 200 e poucos passos. Já a busca em profundidade e o aprofundamento interativo, eles também são ótimos, mas só foram testados em puzzles pequenos. Já se fossem em puzzles grandes, não daria muito certo. Então, assim, em relação às heurísticas, a Manhattan supera a Fora do Lugar em profundidade, especialmente no 5x5. E então, esse gráfico ele comprova que o A estrela é ideal para soluções curtas e ótimas, enquanto a gulosa, mesmo rápida, ela pode gerar caminhos absurdamente longos em problemas complexos. Então, assim, em resumo, a gente conclui que a heurística é muito importante, a Manhattan ela é superior à Fora do Lugar em todos os critérios. O A estrela, a busca com informação à estrela, ele é bem mais preciso, mas ele é mais, assim, digamos que mais caro em questão de memória computacional. A gulosa é mais rápida, mas não é ótima. E o IDS, ele, assim, ele é o mais balanceado entre as buscas cegas. Então, assim, essa análise que a gente fez aqui de forma visual nos gráficos, ela ela foi crucial para a gente entender as diferenças práticas entre os algoritmos. Os gráficos, eles deixam bem claro que não há nenhuma solução perfeita para todos os cenários, mas sim escolhas que dependem do equilíbrio entre tempo, memória e qualidade da solução. E é isso, esse foi o nosso relatório. Aí também a gente colocou aqui o caminho da árvore no puzzle 3x3 na busca em profundidade, na busca em largura, que ela teve uma profundidade 4. Tá aqui o caminho da árvore. E a gente também colocou sobre o 4x4 com a mesma busca em largura, que deu a profundidade 3. E esse foi o nosso relatório.